29 e 11 de Jeremias. 29 e 11 de Jeremias. Pois eu bem sei, diz o Senhor, os pensamentos que penso a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Senhor, eu te agradeço por essa palavra, por esse texto. E eu te peço, Senhor, fala conosco, fala com a tua igreja. A gente precisa ouvir tua voz. Pai, a tua palavra é vida, é alimento. A tua palavra é direção, a tua palavra é instrução. Responde às nossas perguntas, Senhor. Dirige a nossa vida. Alinha o nosso coração com a tua palavra. E nós sairemos daqui uma vez mais te dando honras e glórias, declarando o teu nome santo e poderoso e te agradecendo por tudo, porque nós dependemos de ti. Tu sabes que de mim mesmo eu não sou, eu não tenho, eu não posso, mas eu me escondo em Cristo pelos méritos do Calvário, é que nós estamos aqui. Fala conosco, fala tudo o que a gente precisa ouvir, em nome de Jesus, amém. Por favor, pode sentar. Aleluia. Queridos, essa palavra, essa mensagem surgiu de uma conversa que eu tive com Deus há alguns meses atrás. Essa palavra surgiu de uma resposta bíblica que o Senhor me deu a algumas perguntas que eu fiz para Deus enquanto eu orava. Eu peço que você preste muita atenção em cada frase dessa palavra, porque assim como essa mensagem foi resposta de Deus para o meu coração, eu não tenho dúvidas de que essa palavra vai ser resposta de Deus, vai ser alívio de Deus, vai ser direção de Deus para o coração de vários de vocês que estão aqui nessa noite. E eu entendo que muitos de vocês estavam aqui pedindo para Deus uma resposta, uma direção, um discernimento a respeito de alguma decisão que você precisa tomar. E a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Ou seja, não existe direção, decisão mais clara, mais assertiva do que aquela que a gente toma sendo orientado pela palavra de Deus. Eu sempre digo isso para você. Nunca peça conselhos para quem não lê Bíblia, para quem não pratica a Bíblia. Nunca peça conselhos para quem não baseia a sua vida na palavra. A palavra de Deus é a nossa instrução, é a nossa direção. É pela palavra que a gente tem vida, que a gente tem esperança de futuro. É pela palavra que a gente crê no processo de salvação em Jesus Cristo. Ou seja, toda a nossa fé é baseada na palavra. Eu sempre falo aqui, desde o primeiro culto que eu comecei a servir aqui, que a nossa fé se baseia em dois pilares, em duas bases muito básicas, muito elementares para a fé cristã: oração e palavra. Palavra e oração. Sem esses dois fundamentos, a igreja não caminha. Sem esses dois fundamentos, não dá para a gente ser crente de verdade. E eu repito uma frase que eu já disse aqui nesse altar, em outro culto, em outro domingo passado. Não dá para ser profundo em Deus, sendo raso nas Escrituras. Assim como não dá para ser íntimo de Deus, sem uma vida de oração. Não dá para dizer que é crente de verdade, se você não tem uma vida de oração. E quando eu falo de oração, eu não estou falando só de fazer o sinal da cruz antes de dormir. Eu não estou falando daquela oração que a gente faz com sono. Tem vários tipos de oração, né? Aquela oração que você faz cansado, que você já está tão cansado, com a mente mais para lá do que para cá, que você vai orar e já abençoa Jesus, né? Jesus, eu te abençoo, eu te dou vitória, né? Você está tão cansado que você já começa a falar bobagem, né? Tem aquela oração do pastor de igreja que já está cansado de orar e ele tem que cumprir uma meta de tempo de oração, e aí ele precisa bater aquela meta de 1 hora, né? Igual uma filósofa contemporânea. A gente não tem meta, mas se chegar na meta a gente dobra a meta. Aí, difícil é traduzir essa parada, né, Ana? Desculpa aí. Mas aí a gente tem uma meta para cumprir. Aí o pastor ele vai orar e ele diz: Senhor, obrigado. Abençoa a tua igreja. Já tem uns 10 minutos aí, só na primeira frase, né? É por isso que tem gente que ora bastante em pouco tempo. Ele fala pouca palavra, mas ora bastante tempo. Então tem vários tipos de oração. Tem a oração que você faz com sono, tem a oração que você prolonga as palavras para ganhar tempo, tem aquela oração que você faz
sozinho, e essas, quem sabe, são as mais poderosas, que a gente fecha a porta do quarto, rasga o coração, briga com Deus. Às vezes a gente vai orar até brabo, né? A gente às vezes quer brigar com Deus. A gente sempre sabe que quem vai sair mancando da briga somos nós, mas a gente sempre insiste em brigar com Deus, em teimar com Deus. Tem orações que a gente faz com a igreja toda, oração em concordância, oração de intercessão, quando você elege um motivo de oração e todo mundo ora só por aquele motivo. Orar é importantíssimo, orar é respirar para a vida cristã. E a palavra, ela é a nossa base. É através da Bíblia que a gente aprende tudo o que a gente precisa aprender para ter uma vida plena, próspera em todos os sentidos e imperativa na presença de Deus. Então, Deus me deu essa resposta e eu quero compartilhar com vocês. Há algum tempo eu estava orando e dizendo: Deus, por que o escolhido passa por tanta luta? Por que o crente passa por tanto aperto, por tanta dificuldade? Por que às vezes a gente sofre, a gente chora e passa por lutas por causa de promessas que nós não pedimos para receber? Por causa de sonhos que nós não pedimos para sonhar? Por causa de lugares, de cadeiras que a gente não pediu para ocupar? Por que a gente sofre por pessoas que a gente ama? E aí, quando eu comecei a orar a respeito disso, o Espírito Santo começou a ministrar algumas coisas no meu coração. Então, a palavra de hoje, ela vai girar em torno das promessas de Deus para a nossa vida. Vira para o irmão que está do teu lado, dá um sorriso. Não, brincadeira, é só para ver se você... É chato demais fazer isso, né? Aí você vira assim para o irmão sem graça. Às vezes o irmão que você nunca viu na vida, né? Abraça ele. Teve uma vez, a minha esposa, ela, não sei se ela vai gostar que eu fale, mas enfim, é para ilustrar a palavra, então, né? Tem uma desculpa boa. Uma vez, tinha uma irmã do lado dela, e como é que você fala para uma pessoa que ela está com bafo? É difícil, né? Ou com cheiro de asa. É complicado, né? Esses dias eu recebi um meme que dizia assim... todo mundo está usando máscara, legal. Agora, que tal falar sobre desodorante? Né? Era uma boa maneira de puxar assunto. E aí um dia, eu pedi para alguém abraçar, e a minha esposa abraçou uma pessoa. E ficou aquela pessoa nela durante algum tempo. Se é que você me entende. Ficou, ela foi embora e aquela pessoa ficou nela, né? Uma carniça, aleluia. Mas só Jesus para libertar. Mas fica tranquilo que eu não vou pedir para abraçar, para repetir. Abraçar, quem sabe, no final. Agora que já está o povo vacinando, já dá. Mas eu quero pensar com vocês sobre promessas de Deus. A nossa vida gira em torno disso. Assim como o inimigo tem um plano para a nossa vida, Deus também tem. E o plano de Deus, a promessa, a vontade de Deus para nós é boa, perfeita, agradável, não acrescenta dores. A Bíblia fala que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, os planos de Deus são mais elevados que os nossos. Ou seja, o projeto de Deus sempre vai ser melhor que o seu. O plano de Deus sempre vai ser melhor que o seu. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu percebo alguns exemplos. Eu vou compartilhar só 3. O primeiro deles, eu olho para um cara chamado José. Você conhece a história? Conhece muito bem tudo que ele viveu, a intensidade de tudo que ele viveu. Um certo dia, José teve um sonho. E ele contou esse sonho. Não foi para pessoas estranhas, foi para os seus pais e para os seus irmãos. A partir do momento que ele falou do sonho que ele teve, ele começou a ser perseguido. A partir do momento em que ele sonha esse sonho e compartilha com a sua família, ele começa a passar por dificuldades. Lógico, eu não vou contar de novo a história de José, mas resumidamente ele foi traído pelos irmãos. Ele foi jogado em uma cisterna, ele foi vendido pelos próprios irmãos como escravo. Como escravo ele vai parar no Egito. No Egito ele vai trabalhar na casa de Potifar. Ele vai ser assediado. Eu estou resumindo a vida do cara que praticamente metade do livro de Gênesis. É uma história apaixonante, incrível, maravilhosa. Leia na sua casa, inclusive, porque é uma história com a qual a gente aprende muito. Tem muita lição preciosa aqui de perdão, de superação, de luta, de esforço, de fé e fidelidade a Deus. E aí ele vai ser seduzido por essa sem vergonha. E aí, mesmo assim, ele não cai na tentação, permanece firme. Ele vai parar na cadeia porque ela inventa uma mentira a respeito dele.
E quando a gente vê a injustiça, a gente fica ruim, não é? E mesmo sofrendo a injustiça, ele vai parar na cadeia, ele está falando a verdade, mas a palavra dela prevalece sobre a dele, ele fica preso, só que de lá ele vai sair da cadeia depois de tempos para governar o Egito e para ser uma pessoa extremamente importante, inclusive dentro do contexto da nação de Israel, porque através dele, Deus vai dar livramento para o povo inteiro dele, para os irmãos dele, inclusive, que o traíram no começo da história. Mas o grande X da questão que eu quero trabalhar com você é, por que ele sofreu tanto quanto sofreu? Por quê? Qual é o motivo de todo o sofrimento que ele viveu na vida dele? Foi ou não foi por causa do sonho que Deus deu para ele? Ele sofreu a inveja por causa de quê? Por causa do sonho. Ele foi traído pelos irmãos por causa do seu? Ele foi jogado em uma cisterna, vendido como escravo, foi parar no Egito por causa de um? Eita, vou tirar o óculos. Os jovens meus lá no Brasil falavam, quando o pastor tira o óculos é porque vai apertar. O pastor vai falar umas verdades, ele tira o óculos, que ele é meio míope, para não enxergar a expressão dos irmãos, se os irmãos estão fazendo cara feio ou não. Ele foi traído, ele foi vendido como escravo, ele foi parar no Egito, ele sofreu, ele foi vítima de uma mentira, de uma calúnia, tudo isso que ele passou, e no final vai parar numa prisão injustamente por causa de um sonho. E eu pergunto para você, foi ele que pediu para ter esse sonho? Ele pediu para viver essa promessa que Deus fez para ele, porque esse sonho, na verdade, que Deus deu a José, é uma promessa que Deus estava fazendo a ele, de que ele ia assumir um lugar de governo no Egito, de que Deus ia usá-lo para liderar alguma coisa grande. Ele não pediu para isso, ele não desejou sonhar esse sonho, mas por causa de um sonho, quem está comigo aqui da glória, por causa de um sonho que ele não pediu para sonhar, ele sofreu, foi traído, foi vendido, foi preso, sofreu calúnia, sofreu humilhação, e a vida inteira dele ele apanhou por causa de um sonho que ele não pediu para ter. Guarde essa informação. Outro exemplo que eu vou dar para você da Bíblia é de Davi. Lembra de Davi? Deus falou com Samuel, enche o teu vaso de azeite e vai até a casa de Jessé. Entre os filhos dele eu escolhi um rei, o novo rei. Cansei de Saul, o cara está desviado, muito louco, fazendo muita coisa errada, até necromante ele está consultando, está fora da minha presença totalmente, eu já escolhi outro para colocar no lugar dele. Samuel obedece, vai, enche o vaso, chega na casa de Jessé, passa Eliabe, Abinadab, Samá, os outros irmãos, alguns com aparência de rei, mas Deus não escolhe segundo a aparência. Deus não olha só para o teu shape, para o teu lado de fora. Deus conhece muito mais do que a roupa que você usa, do que o teu penteado, do que a tua aparência externa. Deus conhece teu coração, Deus conhece a tua alma, Deus conhece a tua essência. Deus não escolheu Eliabe, Samá, Abinadab, Deus escolheu Davi por causa do coração dele. E Davi, o menor da sua casa, ele aparece lá, e Deus diz, é esse, pode ungir. Só que ele não saiu da casa de Jessé para governar no dia seguinte. Ele não foi ungido rei hoje e assumiu o trono amanhã. Não. Você sabia que levaram anos até que Davi fosse o novo rei de Israel? E durante esses anos, entre a promessa feita e o cumprimento de Deus na vida dele, ele foi perseguido. Ele teve que ser fugitivo. Ele sofreu. E sabe quem é que estava perseguindo ele? Não era qualquer Zé Mané, era o rei de Israel. Porque o rei ouviu dizer, tem um cara que foi ungido para ser rei no teu lugar. Ele disse, não, cara, rei aqui é só um. Manda matar esse maluco aí. Perseguido, humilhado. Ele enfrenta Golias logo em seguida. É interessante. Ele nunca pediu para ser rei. Quem está comigo aqui? Ele nunca pediu para receber de Deus essa promessa. Davi não mandou um text messenger para o profeta Samuel, dizer, o profeta, vem aqui, dá uma honrada, levanta a minha moral aí na presença dos meus irmãos, que o negócio está feio aqui em casa, não está sobrando nem pedaço de bife para mim aqui. Vem aqui, me dá uma moral, vai, diz que eu vou ser alguma coisa grande, diz que Deus vai me honrar. Ele não pediu para receber. Ele não pediu para Deus falar com ele não pediu para ser rei. E ele sofreu a vida inteira por causa de um reino que ele não pediu para liderar, por uma promessa que ele não pediu para receber. Para terminar essa parte dos exemplos, lembra de Daniel? Daniel, eu acho apaixonante a história dele. Eu acho apaixonante o exemplo dele. Porque mesmo vivendo em uma terra diferente da sua,
mesmo vivendo no meio de uma cultura diferente da sua, mesmo com um idioma diferente, com deuses diferentes, com uma realidade diferente, ele não se corrompeu, ele não pecou, ele propositou no seu coração e disse: não estou em Israel, mas viverei como se estivesse. Se você não der glória, eu vou de novo para você dar um aleluia melhor que esse. Eu não estou em Israel, mas eu vou viver em Babilônia, como se eu estivesse em Israel. Porque eu não vivo para agradar o homem, eu vivo sabendo que há um Deus que me vê aonde eu estou. Mesmo em uma terra diferente, ele honra a Deus, é fiel a Deus. E Deus prometeu para Daniel. Deus coloca ele numa cadeira de prestígio, de honra. Deus coloca ele num lugar de destaque dentro da Babilônia. Ele vai ser um dos líderes. Ele vai ser alguém que ocupa uma posição honrada. Ele pediu para ocupar essa posição? Pediu para ser chefe? Pediu para mandar nas paradas todas? Pediu para resolver o negócio? Pediu para ser quem ele era? Por que ele foi parar na cova dos leões? Foi ou não foi por causa da posição que Deus colocou ele para ocupar? Quem está comigo aqui? Você está entendendo o que Deus está falando para a gente? Ele não pediu para ocupar essa cadeira, ele não pediu para sentar nessa cadeira, para ocupar essa posição. Só que a inveja de outros fez com que ele fosse parar na cova dos leões, por causa de uma promessa que ele não pediu para receber. E aí, quando eu espelho essas três realidades, essas três vidas diferentes da Bíblia sobre nós, eu começo a entender algumas coisas. Vamos lá? Vem comigo. Quantas vezes a gente chora por estar em um lugar que a gente não pediu para estar? Quantas vezes a gente passa por frustração, decepção, tristeza, luta, porque está ocupando uma posição que não pediu para ocupar, porque está fazendo alguma coisa para Deus que não pediu para exercer. Quantos aqui? Eu vou falar aquilo que Deus me revelou enquanto eu escrevia essa palavra, enquanto o Espírito Santo movia o meu coração, lendo esses textos e pensando a respeito disso. Quantos de vocês aqui que não desejavam vir para os Estados Unidos? Quantos de vocês que a América do Norte, os Estados Unidos da América, não fazia parte dos planos da vida de vocês? E quando vocês se deram conta, a vida foi apertando e afunilando, e de um jeito ou de outro, você chegou aqui. E aí hoje você passa por luta, dificuldade, tem problema com idioma, tem problema com documento, tem problema com ID number. Falaram tanto nesse negócio de ID para mim nesse primeiro mês, que é uma das palavras que eu mais ouço, que é ID, Social Security, e você tem problema com isso, e aí você pede ajuda para um, e alguém fala um negócio, aí o outro fala outro, aí você pede ajuda, aí de repente alguém que estava te ajudando te vira as costas, aí daqui a pouco você se decepciona com alguém que você confiou, aí daqui a pouco alguém te fala uma coisa que não é verdade só para ver o teu mal, aí você diz: mas meu Deus, que terreno minado é esse? Que doideira é essa que eu estou vivendo? Eu não pedi para estar aqui. Quem sabe eu estou pregando e o Espírito Santo está me fazendo usar exatamente as palavras que você tem usado enquanto ora, perguntando isso para Deus. Eu não pedi para estar aqui. Eu não pedi para trabalhar nessa empresa. Eu não pedi para nascer nessa família. Por que eu estou sofrendo tanto? Você já percebeu que o que mais nos faz chorar, às vezes, é aquilo que a gente nem pediu? José sofreu por um sonho que ele não pediu para sonhar. Davi sofreu por um reino que ele não pediu para governar. Daniel sofreu por uma promessa que ele não pediu para Deus. Aleluia. Quantas vezes eu orei e disse: Deus, por que eu estou sofrendo tanto no meu ministério? Por que estão falando que eu sou quem eu não sou, que eu fiz o que eu não fiz? Se eu estou vivendo infidelidade, se tudo que eu mais amo fazer é pregar a palavra de Deus. E a resposta vinha ao meu coração imediatamente quando eu lembro desses textos, por causa da chamada. E aí eu respondia para Deus, questionando, brabo, às vezes nervoso, chateado, porque não é fácil. Quando você leva uma pedrada, quando alguém que você menos espera se levanta contra você, quando tentam destruir tua moral, quando tentam acabar com o nome que você conquistou por anos sendo fiel a Deus, quando alguém te humilha, te envergonha, quando alguém achincalha com a tua vida,
E aí você vai orar e diz, não, mas por quê? Por causa da promessa que eu tenho com você, por causa do ministério que eu tenho contigo. E aí eu respondo, mas eu não pedi. Não pedi para pregar, não pedi para ser pastor, não pedi para estar aqui nesse altar. A tua promessa me trouxe aqui. Então, uma promessa que eu não pedi para receber, está me fazendo sofrer? Não quero. Um sonho que eu não pedi para sonhar, está me causando tanta dor? E não quero. Dá para outro. É tão bom assim? E eu estou chorando tanto por algo que o Senhor disse que é tão bom? Pode passar a minha vez. Deixa eu quietinho na minha. Você já percebeu? Quem são as pessoas que você mais ama na vida? Vou falar algumas verdades aqui hoje. Se não der para dar glória, diga aleluia. Ou glória está doendo Deus, mas eu preciso falar isso para você. Quem são as pessoas que você mais ama? É ou não é a tua família? Hã? Sim ou não? Quem são as pessoas que na mesa do Natal, do Thanksgiving, estão ao redor da mesa junto com você, arrancando os sorrisos mais felizes do teu rosto? É ou não é a tua família? Quem são as pessoas que você mais ama nessa vida? Agora me responde, quem são as pessoas que mais te dão estresse na vida? Buguei, pastor. Eita, é a mesma resposta. Daqui a pouco alguém vai falar assim, fala Deus. Fala mesmo, papai. Daqui a pouco sai um aí. É o crente GPS, vai dando dica pro pregador, né? Eu vou, opa, então é... Não é? Eu conheci um casal, eu disse, pode ser, mano, essa aí é a sua esposa? Ele disse assim, não, pastor, é o meu estresse diário. Eu disse, eita, olha que apelido carinhoso, eu já vi meu bem, eu já vi amor, eu já vi meu cheirinho, né? Aí ela disse, sim, pastor, e esse aqui é a minha cruz. Eu disse, que lindo, que relacionamento saudável. Olha, que maravilha. Como é que não será que ele chama os filhos? Eu nem perguntei. Né? Aí eu pensei na minha mente, e a sogra, como é que esse homem chama? Deixei quieto, parei por ali mesmo. Mas falando a verdade, quem é que mais te estressa? Quem é que mais te traz preocupação na vida? Eu não vou falar, irmão, mas esses dias teve um irmão que chegou para mim e disse, pastor, estava no trabalho lá, o cara trabalha com um negócio de gesso, drywall, pintura, qualquer semelhança aqui é ilustração da mensagem, irmão. Isso aqui é uma coisa muito importante. Tá? Aí o cara disse que estava lá trabalhando e lutando para ganhar o pão de cada dia. De repente entra uma mensagem no celular dele. Sua compra no valor de não sei quantos mil dólares foi aprovado. Vários móveis novos, ele disse. Aí pegou o telefone na hora e ligou para a esposa. Meu amor, quase falei o nome agora, sangue e fogo. Posso contar um milagre, mas não posso contar o nome do santo. Minha esposa, clonaram o meu cartão. Eu não sabia que aqui na América eles também davam esses golpes. Eu achei que era mais lá no Brasil que isso acontecia. Pegaram o meu cartão, fizeram um monte de compra lá numa loja de móveis. Ela disse, pois é, amor, não clonaram não. A gente estava precisando de um sofá novo, de uma mesa. Aleluia. Não é? Por que será? Quem a gente mais ama? Glória a Deus. Quem a gente mais ama são as pessoas que mais nos dão preocupação. Por que a gente só se preocupa com quem a gente gosta? A gente só se preocupa com quem a gente ama. A gente passa trabalho, por quê? Porque a gente tem carinho, porque a gente quer bem. Agora é interessante isso, as pessoas que mais te fazem feliz. Teve uma vez eu estava pregando num outro país, estava junto com a Dami, a gente estava passeando, e teve um irmão que foi levar a gente lá, e nós estávamos tirando foto num lugar bem bonito, turístico, lá na Europa. Eu estava pregando no trabalho, e durante o dia eles me levaram a passear. E eu sorrindo, feliz com a minha esposa, e eu vi o irmão triste. Chamei ele no canto e disse, mano, por que você está triste? Ele disse, pastor, estou vendo você feliz com a tua mulher, tirando foto nesse lugar bonito, e eu estou longe da minha família. A gente estava, sei lá, debaixo da Torre Eiffel, ou na London Eye, no Londres, não lembro, alguma coisa assim. E ele disse, eu estou vendo você aqui com a sua esposa, e eu não tenho ninguém da minha família que eu amo para compartilhar esse momento, tirar uma foto igual você. Naquela hora, o Espírito Santo ministrou uma palavra no meu coração. Não é o lugar. É a pessoa que está com você. É quem está do teu lado. Porque você pode estar em Paris, debaixo da Torre Eiffel, mas se estiver triste, sozinho, e não se sentindo amado e completo, a foto fica xoxa. O sorriso vai precisar de uns 10 filtros para ficar legal.
Porque não é o lugar, é a pessoa. E aqui vocês vão confirmar ou não isso que eu estou falando pela palavra. Vocês vão confirmar ou não isso que Deus ministrou no meu coração. Vocês chegaram à conclusão de que dinheiro não é o mais importante. Vocês chegaram à conclusão de que o abraço é mais importante. De que o eu te amo é o mais importante. De que aquela pessoa que você ama do teu lado na hora difícil é o que é mais importante. Porque às vezes lá no Brasil faltava até o feijão, faltava até um pedaço de carne no domingo. Não tinha grana para comprar uma coca. Aqui eu fui fazer uma visita, estou expondo os irmãos hoje. Hoje eu estou com a unção da exposição. Fazer uma visita esses dias, irmão. Um casal. Passava trabalho no Brasil. Aí eles foram dar uma volta. E a esposa disse, vamos levar um lanche? Vamos levar um lanche. O que a gente leva? Leva um sanduíche de lagosta. Aí ela disse, de lagosta? Vamos comer lagosta de novo? Aí ela disse, vai, é o que tem mesmo, vamos. Aí eles pararam, tiveram um surto de consciência. Um olhou para o outro e disse, você ouviu o que você acabou de me falar? Lagosta de novo? Porque aqui você tem lagosta para comer. Mas às vezes falta aquele abraço da tua mãe, do teu pai, daquela pessoa que você ama e que está longe. E você chegou à conclusão de que não é a grana que é o mais importante, não é uma conta cheia de dólar que é o mais importante, mas são pessoas. E é tão importante a gente entender isso. As mesmas pessoas que a gente ama tanto são as pessoas por quem mais a gente ora. Quando você vai orar por alguém, quem é a pessoa que você mais cita na oração? Geralmente, as pessoas que mais te dão problema, que mais você fala a respeito delas na oração, também são as pessoas que você mais ama. Marido, mulher, filho, pai, mãe, sim ou não? Eu não pedi para nascer nessa família. Lembra da época que você era adolescente, rebelde? Lembra da época que você tinha 10 anos, 8 anos de idade? A tua mãe te botava de castigo, você dizia, eu vou fugir dessa casa, porque ninguém me ama, eles não me merecem. Essa injustiça. Uma semana sem o meu Nokia de lanterninha para jogar o joguinho da cobrinha. Lembra desse tempo? Graças a Deus que passou. Aí você dizia, eu vou fugir de casa. Aí a menina pegava a mochila da Barbie, pegava meia dúzia de coisas e colocava dentro e vou embora. Eu tenho um amigo que ele um dia resolveu fugir de casa, adolescente. Ele disse, pastor, de manhã, minha mãe brigou comigo, me colocou de castigo. Eu peguei a minha mochila, fugi de casa de manhã. Chegou perto do almoço, começou a me dar uma fome. E aí ele disse, eita, esqueci de colocar comida na minha mochila. Voltei para casa. E o pior de tudo, pastor, meus pais nem perceberam que eu tinha fugido. Não sentiram minha falta, home alone. 8. Não é? Não perceberam, voltou para casa. Lembra da sua época de adolescente revoltado? Eu não pedi para nascer nessa família. Por que eu estou sofrendo nessa família? Eu não pedi para ter uma promessa, eu não pedi para sonhar esse sonho, eu não pedi para viver esse propósito de Deus, eu não pedi para estar aqui, eu não pedi para nascer nessa família. Por que as pessoas que eu mais amo é que mais me fazem sofrer? Por que a promessa que Deus fez para a minha vida, que eu sei que é o melhor que Deus tem para mim, que o plano de Deus é bom, que a vontade de Deus é perfeita, por que eu estou sofrendo tanto para viver esse sonho? Aleluia. Assim diz o Senhor para você que tem perguntado e questionado a Deus com relação a isso. É porque é esse processo doloroso que você chama de luta, deserto. Crente gosta de dar adjetivo para... Crente tem um vocabulário próprio. Como é que está, varão? Eu estou num vale, vaso. É só com V, né? As conversas assim, só com... E como é que está, profeta? Eita, estou num deserto forte. Estou numa luta. Tem crente que você encontra ele em janeiro, como é que está? Estou na prova. Você encontra em março, já saiu da prova, 2 meses depois. Não, agora eu estou no deserto. Aí em julho você encontra ele, julho, o deserto estava quente, agora julho já está frio. No Brasil, eu estou com os climas do Brasil na cabeça ainda. E agora, como é que foi? Não, irmão, agora eu estou na fornalha. Aí em setembro você encontra eles, daí, irmão, saiu da fornalha? Não, irmão, mandaram aquecer 7 vezes mais, eu não sei mais o que vai acontecer. Está piorando. E aí você diz, por que eu sofro tanto? É porque esse processo que você chama de luta, fornalha, deserto, decepção, frustração, pedrada, mentiras que falam a teu respeito, levante do inimigo, pessoas da tua família que você ama, que te fazem chorar.
Tudo isso que você está passando é um processo de Deus que está te capacitando e te preparando para você viver exatamente o propósito que Ele te fez há anos atrás. Sabe por que entre a promessa feita e o cumprimento, às vezes demora tanto tempo? É porque esse tempo é exatamente o tempo que a gente leva para aprender as lições que Deus precisa nos ensinar, para que a gente esteja no nível da promessa. Olha aqui para mim, quando Deus te fez a promessa, você estava aqui, ó, na questão de humildade, na questão de capacidade, na questão de espiritualidade, na questão de vivência com Deus, na questão de conhecimento de Deus, da palavra, na questão de relacionamento com Deus, você estava aqui. E a promessa que Deus te fez estava aqui. E quando Deus promete coisas boas. Você não vai ver Deus mostrar para José uma prisão e dizendo, welcome, seja bem-vindo, é aqui o teu lugar. Não. Deus mostrou para ele estrelas dos céus, sol e lua. Deus mostrou plantações se curvando diante. Deus mostrou coisa boa. Quando Deus falou com Davi e ele foi ungido para ser o quê? Para ser rei. Não era para ser peão. Não era para ser ajudante de ninguém. Você entende? A promessa era grande. A promessa era para um lugar de honra, de destaque, para uma vida melhor. Eu falei aqui esses dias, se você está de a pé, alguém chega e te oferece uma bike, glória a Deus. Aí alguém chega e diz, recebe uma moto, opa, maravilha. Aí alguém chega e diz, sentir de Deus te dá um carro de presente. Você não vai mais andar de bike, nem de a pé e nem de moto no frio. Vai andar de carro e o carro é bom, recebe aí, glória a Deus. Acostumar com um padrão de vida melhor, eita irmão, você ganhava R$1.000. Aí você começa a ganhar $1.000. Eita, nós, melhorou. Você ganhava $2.000, aí o patrão chega para você e diz, ó, recessão, crise, vamos ter que passar para $1.000 o salário. Aí apertou, porque se acostumou com um padrão de vida de 2 e vai ter que voltar para o padrão de vida de 1. Por quê? Se acostumar com algo melhor é fácil. Se acostumar com um padrão melhor é fácil. Quando Deus faz a promessa, Ele promete bênção. Quando Deus fala em Jeremias 29:11, Deus diz, eu vou dar para vocês o fim que vocês sonham, que vocês esperam. O plano que eu tenho a respeito de vós é plano de bênção e não de maldição, para vos dar um fim que esperais. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo, no final vai dar tudo certo. Eu vou de novo, só alguém pegou. No final, tudo se ajeita. No final, você vai ver que valeu a pena. No final, você vai ver que eu cuidei de você. No final, você vai ver que a bênção é muito grande, que valeu a pena ser fiel. Mas Deus não fala do processo entre a promessa e o cumprimento. E é desse processo que Deus está tratando aqui nessa noite. Por que eu sofro tanto? Porque a promessa de Deus é muito grande. Por que eu estou chorando tanto? É porque você vai sorrir na mesma proporção que está chorando quando a promessa de Deus se cumprir. Pastor, por que eu estou passando por tanto aperto? É porque a liberalidade de Deus sobre a tua vida vai ser tão grande que você precisa passar por esse aperto hoje para poder dar valor quando Deus te colocar no muito. Oh glória, eu estou sentindo Deus aqui. Pastor, por que eu estou passando tanta humilhação na minha vida hoje? É porque Deus preparou um lugar de honra para você. E para que você não se corrompa quando estiver no lugar de honra, Deus está permitindo você ser humilhada hoje, maltratado hoje, para que quando você estiver lá onde Deus tem para te colocar, você não se perca e a promessa não se vá. Deus está te preparando durante esse processo. É doloroso. É difícil, é frustrante, às vezes é decepcionante, às vezes você chega a questionar, será que eu estou em pecado? Será que eu estou fora da vontade de Deus? Será que eu vim para onde não deveria vir? Será que eu fiz o que não deveria? Deus está te dizendo, você está exatamente no meu controle, você está exatamente no centro da minha direção, e sou eu que estou cuidando da tua vida, descansa teu coração, tudo isso que você está passando é um processo. Oh glória, oh glória, aleluia, aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui nessa palavra. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Eu tinha preparado algo para falar a respeito do tempo, mas isso eu vou falar semana que vem. Por quê? Porque para alguns
o negócio é tão rápido e para outros é tão lento. Vem na semana que vem que eu te conto. Fique em pé comigo, por favor. Por que a promessa que Deus me fez demora tantos anos para se cumprir? Por que o meu irmão chegou ontem na igreja e já passou na minha frente? Semana que vem eu vou falar sobre comparações. Semana que vem eu vou falar sobre o tempo de Deus para a sua vida. Por que todo mundo que eu conhecia da minha idade já está com a vida mais adiantada do que a minha e eu ainda estou nesse processo? Por quê? Semana que vem Deus vai responder isso para você. Por que o irmão entrou ontem na igreja, já é pastor, e eu não sou nem diácono ainda? Por que demora tanto as coisas para mim? Por que o tempo demora? Porque como entender o tempo de Deus? Eu vou falar disso semana que vem. Se você tem dúvida com relação a isso, se você está pedindo resposta de Deus com relação a isso, semana que vem Deus vai falar muito ao teu coração com relação ao tempo. Mas nessa noite eu preciso que você entenda algo. Tudo isso que você está passando é um processo necessário para te elevar ao nível da promessa. Você estava aqui quando recebeu a promessa. E a cada luta que você passa, a cada lágrima que você chora, a cada decepção que você tem, você está ficando mais forte. Você está crescendo. Você está se fortalecendo. Quando a gente vai para a academia treinar, sabe o que você faz com o músculo quando pega uma carga que naquele momento você não consegue? Você rompe fibras. E aí, enquanto você descansa, sabia que o músculo cresce enquanto você dorme? Ah, pastor, então eu vou dormir direto e vou ficar bombadão. Mas primeiro, você tem que lesionar a fibra. Você tem que romper algumas fibras. E aí o processo inflamatório, durante o descanso, é que vai fazer o músculo crescer. Em português, claro, para você entender, a ideia é essa. Você chegou na academia pela primeira vez, aí você pega um peso, e aí o teu músculo nunca tinha pegado aquele peso, aí o músculo diz, galera, bora fazer força para aguentar esse peso, que esse maluco, não sei o que deu na cabeça dele, acho que ele viu uns vídeos na internet, quer fazer igual, acho que ela quer emagrecer 20 quilos numa semana, não sei o que deu nessa doida, vamos lá, toca o terror. Aí no outro dia você está todo dolorido, sabe o que é aquela dor que você sente nos músculos? Que você nem sabia que tinha aqueles músculos? É o seu corpo reagindo. Porque aí, daqui a algumas semanas, você vai voltar a pegar aquele mesmo peso que você não conseguia, você vai fazer de boas. Por quê? Porque o teu músculo se adaptou, cresceu, se fortaleceu. Essa luta que você está passando é um processo de crescimento de Deus para a tua vida. É doloroso, mas é necessário. É difícil agora, mas é importante. Porque do outro lado você vai sair uma versão melhor do que você era antes. Sabe o que Deus está dizendo? Essa luta está te aperfeiçoando, está te fazendo crescer, está te amadurecendo. Não desista. Você está sofrendo por uma promessa que você não pediu para Deus. Mas se foi Deus que te fez essa promessa, Ele vai dar um jeito de cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria Ele, não faria, ia prometer algo que não teria condição de cumprir. Eu quero que você feche os seus olhos agora.